Por um tempo nesse ano, a gente ficou sem ter um bom notebook para comprar abaixo dos R$ 3.000. De repente surgiu o Lenovo Slim 3. Ele tinha tudo o que a gente precisava. Um notebook que fazia upgrade de memória RAM, tinha boas conexões, carregava USB-C e uma boa tela, além de ter um bom processador. E não adianta, assim que foi lançado ele já começou a ser um sucesso e aí pronto, não tinha mais concorrência. Até que surgiu o Acer Aspire Go 15 na versão com tela IPS Touchscreen. Uma coisa que ninguém acreditava que realmente existia, não teve nem propaganda e é até difícil de achar. E agora nesse momento eu me pergunto, será que acabou o reinado do Lenovo Slim 3? Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e sim, tá na mesa um comparativo que é muito fácil de ser feito, mas muito difícil de escolher qual comprar, porque eles são muito parecidos. Pois é, eles são extremamente parecidos. Tá na mão então aqui, Lenovo Slim 3 com o Intel i5 13420H e o Acer Aspire Go 15 com o Intel i5 13420H. Pois é, nós temos o mesmo processador nesses dois notebooks. Nós temos telas muito boas, construções muito boas, os dois aceitam upgrade, mas tem muitas diferenças entre eles, apesar de não parecer, e você vai ver nesse vídeo qual que é o melhor para você. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa um like aqui logo no começo, comenta aqui embaixo o que você quer que eu teste aqui nesses dois notebooks em próximos vídeos, ou quais outros comparativos ou vídeos que você quer que eu traga aqui. Afinal de contas, esse vídeo eu tô trazendo porque vocês pediram em vários comentários do último vídeo para fazer esse comparativo, então eu tô trazendo agora esse vídeo para vocês. Qualquer comentário que você colocar aqui embaixo, eu vou ler e vou trazer um vídeo também, sempre pensando no que vocês pedem. Bom, sem enrolação, vamos começar com preços. Primeiro, Lenovo Slim 3. Bom, dá para você comprar os dois notebooks aqui da mesa com 8 GB de memória RAM, 16 GB de memória RAM, Windows ou Linux. Sempre a versão mais barata é com Linux geralmente, né? Bom, geralmente. A versão aqui do Lenovo Slim 3 com Linux e 8 GB de memória RAM no Mercado Livre sai em torno de R$ 2.700, um preço ali geralmente em promoção, gira em torno de R$ 2.700, vocês estão vendo aí. Esses dias a gente mandou ele lá na Amazon por R$ 2.700, porém com Windows já também, o que é uma coisa muito boa. Já apareceu promoção dele também por R$ 2.900 com Windows e 16 GB. Então às vezes aparece nas promoções. Fica ligado, eu vou deixar o link para você comprar ele em todas as versões aqui embaixo. Entre e confere e também entra no nosso grupo de ofertas se você quiser ficar ligado em promoção. Já que o nosso Acer Aspire Go 15, geralmente ele é vendido já com Windows mesmo e com 8 GB de memória RAM. E ele custa em torno de R$ 3.050 no Mercado Livre, na loja oficial do próprio Mercado Livre. Olha aí, foi ali que eu comprei e foi onde eu achei para comprar, é lá que tem e foi esse preço que eu paguei. Mas já apareceu promoção dele abaixo disso também. A gente mandou inclusive hoje, no momento que eu tô gravando, no grupo de ofertas, ele custando 2.800 e pouco, mais ou menos, né? Acho que foi mais ou menos isso aí. Então assim, preço legal, basicamente mesmos preços. Bom, então tá aqui o link dos dois da descrição, entre e confere para você saber de tudo que eu vou falar agora, qual que compensa mais de acordo com o preço. Mas logo de cara eu já digo que os dois custam mais ou menos a mesma coisa, tá? Se você comprar a versão com Linux do Lenovo, você vai ter que instalar o Windows. Lembrando, é grátis para instalar o Windows, tá? Você só paga para ativar, mas você nem precisa ativar. Então, enfim, tem vários modos de você fazer isso. Tem já vídeo completo aqui no canal ensinando como instalar o Windows em notebook com Linux. Mas saiba também, comprou um notebook com Linux, você vai ter que ter esse trabalho a mais ali de instalar o Windows. Apesar de ser fácil, tem esse trabalhinho a mais, então por isso que eu vou deixar todas as versões, inclusive com Windows, aqui na descrição. Beleza, mas então vamos falar agora dos notebooks em si, do que eles têm, ok? Bom, primeiro, construção. Vamos lá, começando pelo Lenovo. Ambos têm esse design mais minimalista que agora tá na moda, né? Sem muita linha, sem muito desenho. Bom, no caso do Lenovo, a gente tem um logo bem grande aqui no meio. Apesar de ser muito bonito, eu acho esse notebook lindo, eu acho que isso é um ponto negativo do Lenovo, porque você tá fazendo uma propaganda gratuita para Lenovo, né? Você já comprou o notebook, que já foi ali quase R$ 3.000, e você ainda tem que mostrar esse logo grande aqui no meio, né? Apesar de, mais uma vez, eu achar ele bem bonito, é um ponto negativo ter um logo tão grande assim no meio do notebook, porque é uma propaganda gratuita para a marca, né? Ele é todo de plástico, tanto aqui na parte de cima como na parte de baixo, mas é um plástico bem construído e relativamente firme, tá? Não é nem um pouco molenga, tá? Mas, claro, é plástico, então tem que tomar um certo cuidado. Ele também é um notebook bem leve, pesa 1,6 kg. Bem legal. E além disso também, bem fino, tá? Não é um notebook muito grosso. Olha só, o meu dedo é mais grosso aqui do que o notebook. Além disso, ele tem várias entradas legais. Primeiro, ele tem um botão Power de ligar o notebook aqui na lateral. E isso aqui, gente, é muito legal,
porque se algum dia der algum defeito no seu teclado, o botão está aqui separado, não tem perigo de você queimar o notebook. Por exemplo, vamos dizer, você está aqui mexendo no notebook e tal, tá tomando uma coquinha gelada, derramou aqui no teclado. Vai quebrar o teclado. Se o botão de ligar o notebook está no teclado, o que acontece? Você não consegue mais ligar o notebook para usar. Como esse botão está aqui na lateral, tende a ser mais difícil você quebrar nesse sentido. Então, pode ser que o teclado pare de funcionar, mas você ainda vai conseguir ligar ele, conectar um teclado externo, enfim. Então, isso aí é um ponto legal. Além disso, nós temos aqui uma entrada para cartão SD, muito importante para fotógrafo, para filmmaker. Tem também aqui uma entrada USB tipo A e na outra lateral nós temos uma entrada aqui proprietária para você carregar o notebook, né, o carregador que vem com ele na caixa. USB tipo A, saída HDMI, essa USB tipo C que é completa, transmite dados, imagem, carrega o notebook e mais uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone e basicamente é isso do lado externo. Quando a gente vai aqui para o Acer, ele tem uma cor um pouco diferente, apesar de parecer que os dois são cinzas, eles não são. O Lenovo é cinza, mas o Acer é um verde bem clarinho, sabe? Parece cinza, mas ele é meio esverdeado. A gente tem o logo da Acer, olha, bem pequenininho aqui em cima. Isso aqui pra mim é um ponto positivo. Você está fazendo menos propaganda pra Acer, né? Porque tá menor aqui. Tem aqui o logo da Acer e aqui tá escrito Aspire, que é a linha desse notebook. É um pouco difícil de enxergar, mas tá aqui escrito Aspire. Além disso, a gente tem esse outro detalhe aqui na tampa, que são esses dois plásticos que tem desse lado e desse outro lado. Quando a gente coloca aqui o notebook, olha, na mesa, e eu abro ele, esse plástico pega na mesa para levantar o notebook e deixar ele sempre levantado. Bem legal, né? Assim faz com que você resfrie mais o notebook. Isso aqui é um ponto legal. Não é assim tão relevante, não é uma coisa que é extremamente necessária, porque os dois notebooks são muito frios, mas é legal que tenha, né? Também todo de plástico, porém, eu vou te dizer uma coisa, tá? Na parte de baixo, o Acer parece ser bem mais rígido do que o Lenovo, tá? Ele é bem menos molenga do que o Lenovo. Nenhum dos dois é molenga, mas esse aqui parece até um pouco mais rígido do que o Lenovo. Mas, mais uma vez, é plástico, tudo igual. Nas conexões, bom, aqui nós temos uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone, USB tipo A, isso aqui é uma trava, né, que serve para algumas situações ali, principalmente quando você vai colocar um notebook em uma empresa, prefeitura, então eles usam essa trava para poder travar o notebook na mesa. Bom, aqui nós temos duas USBs tipo C, uma saída aqui HDMI e mais um USB tipo A. Percebe que no caso do Acer nós não temos a entrada para cartão SD, que tem no Lenovo, porém nós temos duas USBs tipo C. Por quê? Porque esse notebook não só carrega USB tipo C igual o Lenovo, o carregador que vem na caixa dele já é USB-C, o que é um ponto muito positivo para ele, tá? Então olha só, o carregadorzinho dele, ó, já tem essa pontinha aí, USB-C, bem bacana, né? Essas USB-Cs dele são completas também. Carrega um notebook, qualquer uma das duas vai carregar e também transmite dado, também transmite imagem, tá? Então, bem legal em relação a isso. Bom, como vocês viram, os dois carregam USB-C, então se você vai sair de casa e não quer ficar levando dois carregadores, você pode levar só o carregador do seu celular, por exemplo, e o mesmo carregador do seu celular, você carrega o seu notebook, isso é um ponto positivo, mas o Acer já vem com carregador USB-C na caixa, enquanto o Lenovo vem com um carregador diferente, né, que é aquele carregador padrão de notebook aqui, pequenininho. E aí, se você quiser, ele também carrega USB-C, mas o carregador dele é um pouco diferente. Então, o Lenovo tem entrada de cartão SD, mas o Acer tem duas USB-Cs, então assim, empate em conexão, você tem que decidir qual que é melhor para você. Você prefere ter duas entradas USB-C ou você prefere ter a entrada para cartão SD? Ou para você não faz diferença nenhuma? Aí você que tem que ver, mas para mim é um empate. Um tem um pouco de conexão a mais, mas o outro tem uma conexão diferente, então realmente bem empatado. Quando a gente abre aqui o notebook, vamos lá para as diferenças, né? Então, tá aberto aqui. Vamos ver se um dos dois abre aqui só com uma mão. Então, ó, o Acer, ó, até abriu, né? Mas daquele jeito, né? Vamos ver se o Lenovo abre. Também não. Nenhum dos dois abre só com uma mão bonitinho. Bom, vamos começar com o Lenovo. Aberto aqui o Lenovo, nós temos primeiro um teclado, que não é retroiluminado, tá? Nenhum dos dois é retroiluminado. Aqui nós temos um teclado full size, tem as teclas aqui numeral e tem as teclas de função separada aqui em cima. Tem o trackpad, o tamanho é muito bom, tá? Não é pequeno, nem tão grande, é um tamanho ok, muito bom. Bem firme, não faz barulho e tem todas as funções, todos os gestos do Windows. Eu posso puxar para cima aqui para abrir o multitarefa, posso usar o zoom, minimizar, tudo isso funciona. E como vocês viram, ele também tem o botão aqui separado para ligar o notebook. Na parte de cima nós temos aqui as saídas de som e a dobradiça, com uma grande diferença. Nós temos essa tela dele aqui, que é uma tela 16:10. Já vou falar mais disso. Tem aqui a tela, né? É uma tela IPS, boas cores,
de 15.3 polegadas e, como eu falei, 16x10, 60 Hz. E também tem uma webcam aqui, HD, com o bloqueador aqui de webcam. Você pode bloquear a webcam ou deixar ela aberta. Quando a gente vai agora para o Acer, olha só, nós temos também um teclado que não tem a mesma textura do Lenovo. A textura do teclado do Acer aqui é um pouco mais áspera. Aí vai de gosto pessoal, sinceramente para mim dá no mesmo, né? Apesar da textura ser diferente, no final do dia dá na mesma coisa. Bom, tem aqui o teclado full size, tem as teclas de número e a tecla de função aqui em cima, igualzinho. Trackpad é um pouco mais centralizado do que o do Lenovo, também muito firme, muito bom, excelente tamanho, não tenho o que falar. E o botão Power tá aqui junto com o teclado, isso é o único ponto negativo na minha opinião. Não é retroiluminado e nós temos aqui a tela dele. A tela dele é uma tela IPS 16:9, normal, né? Uma tela wide aqui. E além disso, é uma tela Full HD e 60 Hz. Bom, mas tem uma diferença entre essas duas telas, tá? Bom, a principal diferença é o tamanho. E se você olhar aqui agora, desse jeitinho que vocês estão vendo, qual tela que vocês acham que é maior? Vocês têm 3 segundos para responder. Vamos lá? E aí? Respondeu? Você deve ter falado que é a do Lenovo, né? Pois é, você errou. A tela do Lenovo não é a maior, acredite se quiser. O Lenovo tem uma tela de 15.3 polegadas, enquanto o Acer tem uma tela de 15.6 polegadas. Mas por que parece que a tela do Lenovo é maior? Por dois motivos. Porque a tela do Lenovo é uma tela 16:10, então ela é uma tela mais alta do que a tela do Acer. Porém, ela é uma tela mais estreita, então ela é mais alta, mas mais estreita. Misturado a isso, ele tem muito menos borda. Percebe que ele tem bordas finíssimas, tanto na parte de cima, de baixo e da lateral? Isso dá a impressão de que a tela é muito maior do que ela realmente é. Enquanto aqui no Acer, apesar de a gente ter uma tela que, sim, é 0.3 polegadas maior do que a do Lenovo, ela tem bordas muito grandes na parte de baixo. E é uma tela wide, então ela é mais comprida, ao invés de ser mais alta. O que também dá essa impressão da tela ser menor. Então assim, na minha opinião, é uma vantagem para o Lenovo. Olhar essa tela do Lenovo, assistir um filme, ver um vídeo aqui é mais gostoso, dá a impressão de ser um notebook mais premium na hora que você olha na tela, porque tem menos bordas e realmente fica muito mais bonito. Olha aí, lado a lado deles, né, realmente fica uma coisa diferente. Olha só, pessoal, que legal, inclusive, quando a gente coloca um em cima do outro, dá pra ver bem isso da tela. Percebe que o Lenovo é bem mais estreito aqui que o Acer, porém, ele é um pouco maior mesmo, né, ele passa um pouquinho aqui nesse sentido. E é um pouco mais estreito. Na minha opinião, é uma vantagem boa. Ele acaba sendo até mais portátil, sabe? Mas vai de cada um. Mas é isso. Por isso que a impressão que dá é que essa tela aqui é maior do que a dessa daqui. Bom, primeiro, esse aqui é o Acer Aspire Go 15. Esse aqui é a webcam dele, é a câmera dele e o áudio dele. Lembrando, eu tô aqui em um estúdio, não é o melhor lugar para gravar, porque tem muita luz pegando em mim e pouca luz no fundo, então eu fico meio granulado. E esse daqui é o áudio e a imagem do Lenovo Slim 3. Já perceba aqui logo de cara, olhando o retorno, que parece que a imagem tá melhor, tá com cores melhores. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham. E também o áudio. Será que o áudio tá melhor? Afinal de contas, o áudio é o que mais importa em reunião, né? Agora, de resto, realmente as duas telas são iguais. São IPS, tem 60 Hz, o mesmo brilho. Eu também fiz o teste de ghosting aqui, né? Que é aquele arrasto da imagem. As duas telas têm ghosting, né? Normal desse tipo de tela. Tem um pouco de ghosting, é pouca coisa, mas tem, mas são idênticos, tá? Agora, a outra diferença é que a tela do Acer é touchscreen, cara, sensível ao toque. Pois é, olha só, dá pra você tocar na tela e mexer tocando nela, cara. Legal, né? Diferente, o único notebook nessa faixa de preço que você consegue fazer isso, olha. Consigo mexer nele tocando na tela. Isso pode ser importante para algumas pessoas. E aí, em tela, mais uma vez, talvez nós temos também um empate. O que é mais importante para você? Ter uma tela com menos bordas, que dá a impressão de ser mais bonita, porque, né, tem menos bordas, ou uma tela que tem bordas maiores, mas que é touchscreen, né, que é sensível ao toque, que tem essa função a mais. Se para você faz diferença a tela ser sensível ao toque, não tem jeito, o Acer ganha nessa função. Se não te faz diferença, eu vou te dizer que o Lenovo ganha, porque tem uma tela que, olhando assim, parece ser mais bonita, porque tem bordas menores. O que você acha que ganha aí? Qual que é o melhor para você? Comenta aqui embaixo. Bom, agora nós também temos aqui interno, né? Os dois têm o mesmo processador, gente. É um i5 13420H. É a mesma coisa. Esse i5 13420H tem 4 núcleos de performance, 4 de eficiência e 12 threads. Então são 8 núcleos com 12 threads. Os dois são iguaizinhos.
Os dois, assim, não tem diferença em processador e também eles têm o mesmo desempenho, mas mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, exatamente o mesmo. Agora, tem uma outra diferencinha que tem a ver com o hardware, mas não é o processador. Como eu falei pra vocês, nas versões mais baratas os dois vêm com 8 GB de memória RAM e os dois aceitam upgrade, dá pra você abrir. Já abri os dois aqui no canal, mas vamos lá, quando você abre o Lenovo aqui, na hora que você abre ele lá certinho, tira os parafusos, tira a carcaça, você vai ver que ele vai vir com o slot de memória RAM vazio. Porque quando você compra ele com 8 GB, ele tem 8 GB soldados na placa e os outros gigas que você quiser colocar de memória RAM, você coloca no slot dele que tá ali extra, que não vem nada. Já no caso do Acer, quando você abre ele com 8 GB, ele tem lá dois slots. Um slot com uma memória de 8 GB e mais um slot vazio para você colocar outra memória. Que diferença que isso faz na sua vida? Provavelmente nenhuma. Mas tem uma questão aqui. Bom, se você comprou o Lenovo com 8 GB e quis colocar mais 8 GB, é só você comprar mais uma memória RAM de 8 GB e colocar lá e ele vai funcionar. A mesma coisa do Acer, né? Mas se você quiser colocar a maior quantidade possível de memória RAM, nesse caso o Acer você vai conseguir mais. Por quê? Imagina que você comprou uma memória RAM de 16 GB e você quer colocar aqui no Lenovo. Você vai colocar 16 GB mais os 8 que já é soldado, vai ficar com 24. Enquanto aqui no Acer você consegue comprar duas de 16, por exemplo, e deixar com 32, porque ele tem dois slots, enquanto aqui a gente só tem um. Porém, na prática, de verdade, em performance, apesar do Acer ter essas duas memórias RAM lá física, não faz tanta diferença assim. Se você não colocar duas memórias RAM iguais aqui, né, de mesma quantidade no Lenovo, isso é, ele já vem com 8 GB soldado. Se você colocar mais 8 GB, ele vai trabalhar ali melhor em Dual Channel. Se você fizer assim como eu fiz, pegou os 8 GB que vem com ele e colocou uma memória RAM de 16, assim ele ficou com 24, ele vai perder pouquíssima performance em relação ao Acer, mas você precisa colocar os dois lado a lado e medir no benchmark, aí talvez você vai ver que o Lenovo tem menos pontos do que o Acer se você colocou memória RAM diferente. Não sei se deu pra entender, mas ó, vou falar bem sincero com você, não faz diferença na sua vida. Então assim, existe essa diferença, o Acer tem dois slots, o Lenovo só tem um, mas na prática é só se você realmente quisesse colocar 32 GB de memória RAM no notebook, aí ia fazer diferença porque é mais fácil de fazer no Acer do que no Lenovo, porque no Lenovo só tem um slot. Mas vamos ser bem sinceros, não tem por que você colocar 32 GB de memória RAM em nenhum desses dois notebooks, porque 16 GB é mais do que suficiente. Eu fiz o upgrade de memória RAM aqui no Lenovo já também, coloquei aqui mais 16, então ele ficou com 24, e sinceramente o notebook ficou tão forte que no caso do Valorant, por exemplo, ele rodava com em torno de 80 FPS com ele original, e depois que eu fiz esse upgrade ele rodou com máximas na casa dos 200 FPS, com média em 140, 150 FPS. Ficou um monstro o notebook ficou muito bom mesmo. Então assim, ambos vão ser a mesma coisa, tá? Mesma coisa do Acer, comprou ele original com 8 GB, se você quiser realmente extrair tudo dele, vai ter que fazer o upgrade. Você vai rodar Valorant a 80 FPS, com upgrade 140. Então, nesse sentido, os dois também são iguais, vai. Não faz muita diferença essa questão da memória RAM. Mas tem uma coisinha que faz muita diferença, SSD. Quando você abre os dois, o Acer não tem slot extra de SSD. Se você quiser fazer um upgrade de SSD, você precisa tirar o original dele. Já o Lenovo tem. Ele tem um slot extra de SSD, porém é um padrão menorzinho, que é um pouco mais caro, mas pelo menos tem um slot a mais para você colocar um SSD a mais sem precisar tirar o original. Ponto positivo pro Lenovo nessa questão de upgrade. Como vocês viram, né, já mostrei o Valorant aqui no Lenovo e os dois notebooks são muito bons para você trabalhar no dia a dia, para você usar para navegar na internet, planilha, trabalho mais básico e até uma edição de vídeo, tá? Dá para editar até um vídeo do canal aqui, desde que não tenha muito efeito, coisa só corte, transição, dá para editar nesses dois notebooks. Porém, para você extrair o máximo, precisa fazer o upgrade de memória RAM. Com 8 GB dá para usar, Felipe? Dá para usar tranquilamente no seu dia a dia, coisa básica. Quer jogar um joguinho ou outro ali? Quer fazer uma coisa mais pesada? Faça o upgrade de memória RAM ou já compre as versões de 16 GB, que eu vou deixar aqui na descrição também, já a versão com 16 GB. Nesse caso, com 16 GB de memória RAM, esses notebooks são excelentes. Já mostrei para vocês o Lenovo rodando o Valorant a mais de 200 FPS. O Acer aqui é capaz até de abrir um Red Dead Redemption se você quiser. Os dois são capazes, né? Como eu falei, em performance eles são iguais. Vocês estão vendo aí vários takes de eu jogando tanto no Acer como no Lenovo também. Ele roda ali uns joguinhos mais leves, então um Hollow Knight,
um Celeste, Minecraft, Roblox, os dois vão conseguir rodar, e até uns joguinhos um pouquinho mais pesados. Eu consegui já abrir Red Dead aqui no Lenovo, porém rodando em HD com tudo no baixo. Mas ficou jogável, não é o ideal, não é legal para isso, não é um notebook gamer, mas dá para você rodar esses joguinhos assim, GTA, até um Red Dead, mas não é o ideal, mas que roda, roda. E realmente na hora de trabalhar eles são excelentes, edição de vídeo, você que é arquiteto, você precisa mexer no AutoCAD, eles vão bem. Não são notebooks gamers, não são notebooks muito potentes, mas eles dão conta do recado. Esse Intel que nós temos aqui, junto com a Intel Iris Xe, que é a placa de vídeo integrada dele, vai muito bem. Os dois notebooks são excelentes, têm ótimas telas, boas conexões e boa construção. Minha dica para você é o seguinte, ficou na dúvida ainda de qual comprar? Compra o que estiver mais barato. O Lenovo tá mais barato? Vai no Lenovo. O Acer tá mais barato? Vai no Acer. Eu falo assim, não, Felipe, eu faço questão da borda da tela ser mais fina. Vai no Lenovo. Não, eu quero um notebook que tem duas USB-Cs. Vai no Acer. Enfim, agora é com você. Você tem que ver cada ponto que eu apresentei aqui e ver qual que é importante para você. Mas se você realmente, tanto faz para você tudo que eu falei, então só vai mesmo no que tiver mais barato, porque os dois são iguais em relação a desempenho. É a mesma coisa. O que você achou de tudo isso? Qual dos dois que você compraria? Vai de Lenovo ou vai de Acer? Por favor, comenta aqui embaixo. Se você comprou um desses dois, comenta a sua opinião para ajudar quem tá pensando em comprar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, galera. Valeu e falou!